Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Corinthians por 2-1 na belíssima noite de ontem no estádio Newton Santos e segue líder do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. O campeonato é dificílimo, traiçoeiro, não tem como piscar. E o Botafogo piscou em alguns momentos na noite de ontem, mas felizmente, na maior parte do tempo, foi muito bem. E teve Almada em noite inspirada. Isso fez muita diferença para que o Fogão saísse de campo vencedor. Galera, o Glorioso foi a campo com John no gol, Vitinho estreando na lateral direita, na zaga Bastos e Barbosa e na lateral esquerda o Marçal. O Gregory estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então tivemos Danilo Barbosa e Marlon Freitas. E na zona ofensiva, com muita movimentação, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. O Corinthians, no primeiro tempo, usou 3 zagueiros, fez linha de 5, se defendeu sem a mínima vergonha. Deu a bola para o Botafogo e esperou o momento para atacar, principalmente pelos lados do campo, utilizando o Mateuzinho pela direita, o Bidu pela esquerda, o Corinthians que teve por dentro na zaga o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Caetano. O Thales Magno, em tese, seria um dos atacantes ao lado do Romero. O Corinthians jogaria num 3-4-1-2, com o Garro tendo essa liberdade à frente dos volantes para conectar justamente com o Thales Magno e com o Romero. Só que se vocês observarem o mapa de calor do Thales Magno, vão ver que ele foi muito mais defensivo pelo lado esquerdo do que o Marçal, o nosso lateral pela esquerda. Porque o Botafogo, na lateral esquerda, utilizou muito a subida do Marçal e depois do Telles, e na direita também utilizou bastante o Vitinho, depois o Ponte. Já o Corinthians, com 3 zagueiros, descia os 2 alas e ainda trazia também o Thales Magno para ficar na defesa, galera. Impressionante. O Botafogo tinha muita posse de bola no campo ofensivo e atacava desde o início. O Botafogo, na primeira etapa, ficou com a bola em 64% do tempo e finalizou 15 vezes contra 3 chutes do Corinthians. Um amasso. Só que o Fogão tem que ter cuidado, porque o jogo ficou perigoso em vários momentos. O Corinthians teve 2 pênaltis, pessoal. Não pode o Botafogo, com um time muito melhor e jogando bem, porque uma coisa é você ter um time muito melhor e não conseguir tirar do papel, não conseguir colocar em prática, mas o Botafogo conseguia colocar em prática. Então tinha que fazer os gols, mesmo com o Hugo, arqueiro do rival, em noite também inspiradíssima. E no primeiro tempo, o Botafogo teve alguma dificuldade nas finalizações, criou chances claras. Desde o início, o Botafogo produziu bastante e fez algo que eu pedi aqui na análise especial pré-jogo. Como o Corinthians jogou com 3 zagueiros no primeiro tempo, fazendo aquela linha de 5, o Botafogo não buscava tanto o fundo do campo com um ponta pela esquerda ou até mesmo com o Luiz Henrique pelo outro lado também. O Botafogo circulava a bola e tentava encaixar jogadas por dentro, trabalhando entre linhas, deixando a marcação do Corinthians perdida com as participações de Savarino, mas principalmente de Thiago Almada, que jogou muito bem. Foi importantíssimo nos 2 gols, o segundo foi um golaço, mas o primeiro também foi lindíssimo, com uma bela jogada do argentino. Então o Botafogo sabe o que fazer. O Almada fez um papel de meia esquerda ontem. Não um meia central, não um ponta esquerda, mas um meia esquerda. E o Savarino também se movimentando um pouco mais para o lado direito, mas os dois trabalhando mais por dentro. No segundo tempo, o Vitinho subiu mais também pelo lado direito. No primeiro, ele não estava tão bem ofensivamente, embora tenha ido bem na parte defensiva. Primeiro jogo do Vitinho com a camisa do Fogão, galera. E numa dessas, o Botafogo construiu uma jogada belíssima. Eu vou trazer a análise em breve aqui para vocês. O Corinthians tentava atacar pelo lado direito. O Barbosa, com cobertura de outros companheiros, conseguiu tomar a bola dentro da área, ali na entrada da área pelo lado esquerdo. E a bola passou pelo Marçal, ainda no campo de defesa. Marlon Freitas
Almada no campo de defesa, contribuindo na marcação. Ele limpou o lance, pessoal. Ele levantou a cabeça e fez a inversão no campo defensivo para o Vitinho, sozinho pela direita. O Vitinho avançou, encontrou o Savarino no campo de ataque. Savarino marcado, tocou para trás para o Marlon Freitas. A Almada já tinha subido sem marcação e o Corinthians fazendo a recomposição de forma lenta. O Marlon encontrou a Almada ali na meia esquerda, com tranquilidade para dominar a bola. Duelo, 1 contra 1. O meia do Botafogo contra o volante do Corinthians, Ranielli. O Almada gentilmente falou para o Ranielli: deixa eu ver seu número. Cortou para lá, cortou para cá. Savarino entrou numa movimentação muito interessante também, girando o corpo na hora certa para receber a bola, dominou, passe para dentro. Se vocês observarem nos melhores momentos, vão ver que o Igor Jesus primeiro faz o movimento de entrar na área e sai. E o Luiz Henrique entra. Isso confunde a marcação do Corinthians. O nosso ponta-direita, que estava na posição de centroavante, fez o gol sozinho. 1-0 Botafogo numa jogada brilhante. Ao fim do vídeo, vou tirar minha onda aqui, tá bom? Vou colocar o que eu falei no pré-jogo e o gol do Botafogo. Só ao fim do vídeo. Interessante que essa linha de 5 do Corinthians não estava bem formada, porque a recomposição deles foi ruim. Contra a linha de 5 ou contra uma linha muito compacta, contra 2 linhas muito compactas, você tendo um time de qualidade, pode tentar flutuar e entrar na defesa adversária com movimentação em passes, mas o 1 contra 1 também é fundamental. E o Almada soube a hora de fazer, saiu o gol do Botafogo. Foco total. Faltou um pouquinho logo depois do gol do Fogão, que amassava o Corinthians. Por quê? Porque saiu a bola, foi para lá, foi para cá, 1 minuto depois do gol, o Corinthians conseguiu fazer uma transição muito tranquila, com o Garro participando, dando passe numa boa, e o Corinthians, com muita facilidade, chegou pelo lado direito e conseguiu entrar na área do Botafogo. O Marçal falhou, reclamei dele antes do Daronco apitar. Foi pênalti claríssimo e desnecessário. Jogador experiente como o Marçal, podendo cobrir de uma maneira mais adequada, falhou, sim. Mas não tinha necessidade do Marçal estar no 1 contra 1, dentro da área, naquele lance. O Corinthians não chegava. 40 minutos de jogo. Primeira defesa do John foi no pênalti. Porque logo depois de fazer o gol, o Botafogo baixou a guarda e deixou o Corinthians chegar. Não faz sentido. 40 minutos sem sofrer, fez o gol, sofreu. Ainda bem que o John fez uma defesaça no pênalti cobrado por Romero, irmão do nosso Romero, e no rebote também conseguiu jogar a bola para escanteio, depois pegou a bola no escanteio também. O Botafogo foi para o intervalo vencendo por 1-0. Poderia estar vencendo por 3, 4-0, como poderia ter descido para o intervalo com 1-1, muito frustrante. Desceu vencendo por 1-0 e aplaudido pela torcida. No Corinthians, 2 trocas. Saiu o zagueiro Caetano, entrou o atacante, o Hector Hernandes, e saiu o Thales Magno, entrou o Breno Bidon para reforçar o meio-campo. Então o Corinthians saiu do 3-4-1-2 para um 4-3-3 e assim o Corinthians melhorou. O Botafogo estava errando. Veio uma inversão do Garro para o lado direito, um pênalti bobo, o jogador indo para a linha de fundo. O Barbosa não precisaria ter feito a carga da maneira que fez. O Daronco deixou de dar várias dessas faltas durante o jogo fora da área. Foi chamado pelo VAR e deu pênalti. Já cansei de ver esse tipo de lance não ser marcado para o Botafogo. Mas ele deu pênalti, o Garro bateu no meio e fez o gol, 1-1. Felizmente também o foco voltou e o Botafogo tem um timaço, galera. 2 substituições já estavam preparadas. Matheus Pontes e Tiquinho Soares entrariam. Mas num lance que o Vitinho teve que se desfazer da bola porque estava marcado pela direita no campo de defesa, o Corinthians cortou de cabeça, o jogador do Corinthians cortou de cabeça no meio-campo. Danilo Barbosa e Luiz Henrique jantaram no campo de defesa e o Luiz Henrique ficou com a bola. Deu no Marlon Freitas, Luiz Henrique por dentro naquele momento, enquanto Marlon Freitas
deu a bola no Marçal, fez a ultrapassagem. É um time móvel, é um time que sabe também ludibriar a marcação com jogadores trocando em várias posições. Então o Marlon abriu na esquerda com o Marçal, fez a ultrapassagem, recebeu do Marçal, devolveu, o lateral esquerdo deu de letra para o Luiz Henrique, que fez a inversão lá para o lado direito, onde geralmente está o Luiz Henrique. Quem estava? O Vitinho apoiando. Tocou de primeira para o Savarino. Savarino observou, devolveu para o Vitinho, que cruzou. Tinha o Luiz Henrique, outros jogadores na área, o Igor Jesus, Botafogo chegando para amassar de novo o Corinthians. O corte do defensor corintiano, como o Botafogo ocupa vários espaços, o Almada estava sozinho. E sozinho ele resolveu, galera. Corta para lá, corta para dentro, finaliza de esquerda, tem que chutar. A bola desvia e entra. A bola bate no goleiro, gera um rebote, alguém faz o gol. A bola vai lá no ângulo, a bola vai lá no cantinho. Tem que chutar. E o Almada, depois de ter deixado o adversário em maus lençóis, o adversário não, os adversários, porque ele dominou, ameaçou chutar, um já ficou. Fingiu que ia chutar de novo, cortou, o outro ficou pelo caminho também. Finalizou de esquerda, desviou, gol, 2-1 Botafogo. Show de bola. Entraram Tiquinho Soares e Matheus Ponte. O Botafogo tinha o Matheus Ponte no lugar do Vitinho, formando a última linha de 4 defensores. E o Tiquinho entrou no lugar do Luiz Henrique, que estava até bem aberto, mas o Botafogo tinha a passagem do Vitinho quando o Luiz Henrique jogava e principalmente do Ponte. Depois que o Vitinho saiu, o Luiz Henrique também, o Tiquinho pôde compor melhor com o Igor Jesus por dentro. E fechando muito também em linha de marcação no meio-campo ou até atrás do meio-campo. Então o Tiquinho ali atrás do Igor Jesus, com o Botafogo colocando os volantes para trabalharem também em alguns momentos, cobrindo um pouco ali do lado do campo. O Corinthians se lançava para frente, até o Pedro Raul entrou ontem porque o Ramon Dias tinha que fazer o time deles tentar pelo menos o empate. Eles têm que fugir da zona de rebaixamento. O Corinthians está em dificuldade na competição. E até melhorou um pouquinho o adversário, mas o Botafogo ainda conseguia construir. Teve um bolão do Marlon Freitas pro Igor Jesus, que finalizou, mais uma defesaça do Hugo, o Botafogo no primeiro tempo. 64% de posse de bola. Corinthians 36, 15 finalizações a 3. No segundo tempo, Corinthians 52% de posse, Botafogo 48. No geral, tivemos mais posse que eles, mas o jogo tem vários recortes. Corinthians finalizou 9 vezes, também na necessidade, no segundo tempo, poucas vezes com perigo. Acho que o pênalti, não sei, não lembro se teve mais algum lance de perigo do Corinthians. O Botafogo finalizou 6 na segunda etapa, mas no fim, 21 finalizações para o Botafogo, 12 para o adversário. No geral, o Botafogo foi bem melhor, mas poderia ter tido um jogo mais tranquilo. Entrou o Alex Telles, por fim entraram Alan no lugar do Danilo Barbosa e o Tietê no lugar do Savarino. Pessoal, Botafogo com linha de 4, Alan à frente dessa linha, o Marlon marcando muitas vezes pelo lado direito, o Tietê pelo lado esquerdo, com Almada, Igor Jesus e Tiquinho também participando na marcação, mas um Botafogo esperando o momento certo para conseguir sair. E conseguiu. Marlon Freitas recebeu um bolão pelo lado direito, levantou a cabeça, observou o Igor Jesus, ele tinha o Almada solto, o Tiquinho solto, resolveu finalizar. A bola desviou, até foi escanteio para o Botafogo já ao fim do jogo, mas o Igor Jesus poderia ter dado passe ou para o Almada ou para o Tiquinho Soares. O Botafogo poderia ter ficado mais tranquilo ali e ficou tranquilo porque no escanteio conseguiu segurar nos acréscimos. O Daronco tinha dado 8 minutos e o Fogão venceu. Detalhe, o Alan entrou muito bem. Não sei como está a parte física do Alan, não acompanho os treinamentos diariamente como a comissão técnica acompanha, mas ontem deu para perceber que o Alan quis mostrar serviço, entrou e jogou 10 minutos. Número de desarmes, 5. 2 a mais que o segundo colocado. Aliás, foram 2 que ficaram empatados na segunda posição em número de desarmes ontem pelo lado do Botafogo. Os 2 zagueiros, Bastos e Barbosa, desarmaram 3 vezes. Ficaram empatados na segunda posição. Alan desarmou 5 vezes, jogando 10 minutos. Pode ter mais oportunidades e sem polêmica, porque são ótimos jogadores. O Danilo Barbosa, ao meu ver, não fez um jogo ruim. Fez um jogo ok. É que o Alan entrou e realmente foi muito importante naquele recorte. Assim como o Botafogo tem, por exemplo, o Matheus Martins, que nem entrou ontem.
E era um jogador que eu esperava. Talvez a opção pela entrada do Tietê tenha se dado justamente pelo fato do Botafogo ter que fazer a troca do Savarino, por questão física, então não poder tirar o Igor Jesus. Se tinha 2 centroavantes, a ideia era então reforçar mais na marcação. Não que o Tietê seja um exímio marcador, mas ele consegue ocupar melhor os espaços no sistema defensivo que o Matheus Martins, que é um atacante por característica. Consegue recompor, um garoto bom, de muita qualidade e que vai ajudar muito o Botafogo. Mas tentando compreender as trocas com a entrada do Tietê e o Matheus permanecendo no banco, vejo essa possibilidade do Botafogo ter tentado se segurar, já que o venezuelano, o Savarino, tinha que sair e o Igor Jesus, então, teria que permanecer. 2 centroavantes, mais força na marcação no meio-campo, para que o Corinthians não conseguisse nem alçar bolas na área, para o Pedro Raul, por exemplo, escorar para alguém ou para cabecear, algo do tipo. O Botafogo tinha que se segurar, já que não tinha conseguido ampliar a vantagem anteriormente. Não conseguiu fazer 2, 3, 4 de diferença, e não é soberba falar isso, que o Botafogo poderia ter feito, porque produziu para fazer. Mas o importante no campeonato também é vencer. Acabou ontem, muito legal, a festa da torcida espetacular, estreias de jogadores de qualidade, e agora foco na Libertadores. Quarta-feira tem um São Paulo no Newton Santos, às 21h30 pela competição internacional. E sábado que vem, Botafogo e Fluminense, aliás, Fluminense e Botafogo no Maracanã, às 18h30, é o Fogão, líder do Brasileirão e nas quartas da Libertadores, brigando em 2 frentes. Galera, estamos muito juntos, mas antes, deixa eu tirar minha onda. Corinthians se fechou, fez uma linha de 5 na defesa, jogando com 3 zagueiros e descendo com os 2 alas, ou jogando com 2 zagueiros mesmo, descendo com os 2 laterais e um volante entrando nessa última linha. Circulação de bola entre linhas. Almada e Savarino se revezando pelo lado esquerdo, em alguns momentos os 2 trabalhando por dentro, gerando dificuldades para o time do Corinthians, às costas dos volantes deles, fazendo volume e troca de posições por ali. Em alguns momentos o Luiz Henrique vindo também. Jogado, que a bola não dá, mas ele está com poucas opções ofensivas. Almada, puxando para dentro, driblando, que dribaço, que grande lance. Olha o Botafogo, Savarino, Luiz Henrique. O áudio é algo que eu vou melhorar aqui no canal, a imagem já melhorou, tanto em vídeo quanto em live, a fluidez da live também excelente agora, internet voando, e o áudio em breve também vai receber um upgrade aqui no canal Fabiano Bandeira, por isso esse trechinho que eu tive que editar, botei com legenda porque o áudio conseguiu ficar ainda pior, mas deu pra ver. Estamos muito juntos, como eu já disse, saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo deixando o like, todo mundo trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 52 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Valeu, aquele abraço, fui, fogo!